Queria fazê-los bem-vindos a essa nossa aula do curso do Novo Testamento. Nós estamos seguindo o calendário do Vem Segue-me e a aula de hoje vai ser a designação do Vem Segue-me da semana passada, onde nós estudamos sobre a Páscoa, tá bom? Então, para começar, vou compartilhar um hino aqui conosco e depois eu vou pedir para o Jefferson, você poderia fazer a oração de abertura para a gente? Sim, Beleza. O hino é Cristo é já ressuscitado, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Cristo já ressuscitado, proclamai com grande voz. O sepulcro é libertado, exultemos todos nós. Cristo a morte conquistou, todo homem pois livrou. Vinde e cantai, ó santos, hinos ao Senhor Jesus. Repassado o dia em cantos, rompe o dia em sua luz. Aurora ao raiar, vem a Páscoa do Senhor. Ante a morte com o Cordeiro, o Senhor se entregou. Cada filho é seu herdeiro, que com sangue resgatou. Lembraremos seu amor nesta Páscoa do Senhor. Receive. Muito bem. Para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a Páscoa hoje. E eu queria que vocês, já que a gente estudou essa designação semana passada e também nós tivemos no último domingo as sacramentais, né, voltadas, né, para mensagens que falam sobre a Páscoa, né, que ensinam sobre a Páscoa. Eu queria que vocês pudessem compartilhar comigo uma mensagem que foi mais significativa para você, que você recebeu ou aprendeu sobre a Páscoa na última semana. Que mensagem foi significativa ou especial para você sobre a Páscoa que você poderia compartilhar conosco? Jefferson, Nayane e Jaque. Senhor, pode repetir a pergunta? Posso? Queria que vocês compartilhassem uma mensagem que foi especial, que foi significativa para vocês, que vocês aprenderam nessa Páscoa, na última semana. Eu tinha ido numa reunião familiar e eu compartilhei uma pequena mensagem. E esse versículo está no livro de Mormon e na Bíblia Sagrada, em Isaías 53, e no livro de Mormon está em Moisés 14, que diz que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores, as nossas aflições, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Então, tudo que a gente sente de ruim, tudo que nos aflige, as nossas dores, pode ser qualquer coisa. Jesus Cristo levou sobre ele, sobre a cruz, quando ele espiou no jardim do Getsemane. Então, através dele, nós podemos ser libertos de algumas coisas e também podemos ser felizes. Isso que eu aprendi da Páscoa. Esse versículo é muito bom. É muito bom mesmo, Jefferson. Obrigado, né? Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, né? Graças ao sofrimento dele. O Natal fala, nós comemoramos o nascimento de Cristo e a Páscoa nós comemoramos a sua morte e ressurreição, né? E lembramos da sua morte e ressurreição, e graças ao seu sofrimento a gente pode ser curado, né? Não só da morte física, mas da morte espiritual entre nossos desafios. Obrigado, Jefferson. Nayane, Jaque, gostaria de compartilhar algo? Foi significativo para você? Jaque? É, eu gostaria de compartilhar diz a palavra, algo que eu aprendi, né? Assim que eu me tornei membro da igreja. Alguns detalhes, né? Sobre a história de Jesus eu acho muito interessante. E um deles é em relação ao quando o Salvador, ele ressuscita, ele se aparece, né? Para aquelas mulheres e elas não o reconhecem. E eu sempre li essa, essa mensagem, né? E eu ficava pensando, mas como elas não puderam reconhecer, né, Jesus e essa semana na Sacramental, né? Foi falado sobre isso. E além de Jesus ter ressuscitado com um novo corpo, né? Isso é uma das coisas também que eu não sabia antes. E em relação a nós reconhecermos Jesus, né? Teve um momento que elas reconheceram, né? Houve esse momento. E aí uma mensagem que uma irmã falou foi sobre isso, de reconhecermos a Cristo, né? Ela contou uma história de, de alguns homens que foram entrevistados por Jesus e Jesus perguntou, né, a cada um deles quem era Jesus e eles responderam, né, segundo o entendimento deles. Mas um deles reconheceu Jesus antes dele falar, já sabia que era ele. Então, isso é uma mensagem que eu trago para minha vida, né, que a gente possa reconhecer o Cristo e ser sensível, né, a essa presença a gloriosa que ele transmite, né? Através das pessoas, através das mensagens, que nós possamos reconhecer um Salvador. Que bacana, Jaque. Nossa, muito bom. Muito bom. Mensagem também, né? A importância da gente reconhecer o Salvador em nossa vida, né? Às vezes a gente não reconhece a mão dele, né? As bênçãos que ele nos concede. Às vezes a gente não expressa nossa gratidão como deveríamos, né? E expressar a gratidão é uma maneira de reconhecermos o Senhor em nossa vida. Então, eu gostei muito de que você falou que foi algo que você aprendeu, mas foi algo que você trouxe para a sua vida, né? Porque você buscou aplicar vai buscar aplicar na sua vida, né? Que bom. Obrigado, Jaque. A ideia aqui é que nessa aula a gente possa ponderar algumas lições mais que nós podemos aprender
com a Páscoa do Senhor, né? E como podemos aplicar essas lições em nossa vida, além dessas que vocês já compartilharam aí. Muito bem. Na semana passada, durante o nosso estudo lá do Vem Segue-me da Páscoa, nós podemos estudar alguns eventos da última semana de vida de Jesus Cristo. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, nós lemos alguns eventos que ocorreram na quinta-feira, tá bom? Queria compartilhar alguns versículos com vocês, os versículos 19, 20, 21 e 22 de Mateus 26. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Quem não tem escritura pode acompanhar, tá? Os versículos 19 a 22. Quem poderia ler para nós? Rafaela, pode ler? Dá para ouvir? Sim. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E quando chegou o entardecer, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Obrigado, Rafa. Olha só. O Senhor mandou eles prepararem a Páscoa. Então, ao agradecer, o Senhor se sentou ali na mesa com os 12. Então, o Senhor deu essa notícia a eles. Falou, ó, um de vós há de me trair. E aí eles ficaram tristes ali, né? Mas eles começaram a perguntar, né? Porventura sou eu, Senhor? Imagina que vocês estão nessa mesa aí. Imagina que vocês são um desses apóstolos, dos discípulos que estão ali. Queria que vocês ponderassem como é que vocês se sentiriam ao ouvir que um dos que estão ali na mesa iria trair o Salvador Jesus Cristo. Como é que vocês se sentiriam ao ouvir essa notícia? Surpresa, eu acho. Surpreso, né, Rafa? Falei, meu pai do céu. E olha que ali estão entre amigos, né? Os doze discípulos do Senhor, né? Talvez é uma coisa inimaginável pensar que alguém teria um traidor ali. Então, vocês talvez se sentiram surpresos, né? Alguém tem algum pensamento a mais? Como é que se sentiria? Como é que se sentiria, Jefferson, com essa notícia? O Jefferson se sentiria sem palavras. E você, Jaqueline? Olha, voltou as palavras. Fala, Jefferson, pode falar. Não pode repetir? Como é que, como é que você se sentiria se você fosse um dos 12 que estivesse ali na mesa e o Senhor dissesse para você, ó, um de vocês vai me trair aqui, viu? Como é que você sentiria? Ficar confuso. Eita, tá bem baixo, Jefferson. Eu ia ficar bem confuso. Confuso, olha só. Ia ficar confuso. E você, Jaque, como é que sentiria? Eu acho que eu primeiro ia achar um absurdo, né? Alguém trair. Depois de tudo que eles passaram juntos, né? Um absurdo, né? Igual a nossa amiga comentou aqui que ela ia ficar indignada. Também ficaria. Nossa, imagina, né? Que situação eles estavam. E sabe que a Nayane falou, eu ficaria indignada, né? Imagina, né? Eu fico pensando como é que os apóstolos se sentiram, né? E sabe que eu estou colocando no chat aqui algumas definições para essa palavra traição, tá bom? Trair, lá no dicionário, significa não cumprir uma promessa, não cumprir o compromisso, não cumprir ou não seguir um princípio ou iludir.
Essas são algumas definições de traição, tá bom? Agora, com base nessas definições aqui, compartilhando a escritura novamente, vocês compartilharam seus sentimentos, né? Eu queria que vocês tentassem identificar alguns princípios ou lições que a gente aprende com esse diálogo de Jesus Cristo e dos apóstolos. Que princípios vocês conseguem identificar aí ou lições que a gente pode aprender e aplicar em nossa vida? Princípios ou lições que podemos extrair desse diálogo do Senhor com seus apóstolos. Eu O que acredito você... eu consigo enxergar um dos princípios eles comerem juntos, eles se sentarem à mesa e fazerem uma refeição juntos, né? Eu acredito que é uma coisa sagrada, então, ter todos ali, né? Em comunhão, é um dos princípios. Obrigado, já que estavam em comunhão, né? E a Escritura fala isso, né? Eles estavam ali em comunhão juntos. Era um momento sagrado e ainda assim alguém ia trair o Salvador. Ainda assim alguém não estava ali, talvez com as intenções mais corretas possível, né? Ainda que seja um momento, como a Jaque falou, muito sagrado, de estar na presença do Senhor. Mas é interessante que um deles, apesar de estar num momento, um local sagrado, talvez não estava ali com as melhores intenções possíveis. Interessante, Jaque. Obrigado. Nayane compartilhou aqui. A calma que Jesus transmitiu, mesmo sabendo que alguém ia traí-lo. Olha só. E o que isso ensina para a gente, Nayane? Essa atitude do Salvador. Porque, de fato, a Escritura não fala que ele ficou com raiva ou algo assim, né? Ele apenas falou: um de vós há de me trair. De uma maneira calma e serena, né? Como é que isso, que lição isso ensina para nós, Nayane? Qual a aplicação que a gente consegue tirar disso? É isso aí, Nayane. A Escritura está aí no chat, viu? E você, Marcos, você consegue identificar algum outro princípio aí? Ou lição que aprendemos desse diálogo com o Salvador e os apóstolos? Consegue me ouvir? Sim, Perfeito. Uma coisa que eu estava refletindo sobre essa escritura é que no momento que o Salvador perguntou para eles, né, um de vós, na verdade ele não perguntou, né, ele afirmou, né, um de vós há de me trair. E todos eles perguntaram, né, porventura sou eu? Porventura sou eu? Então, eu acredito que naquele momento que ele falou sobre isso, todos eles duvidaram de tudo aquilo que Salvador havia ensinado para eles, né? Porque eles, naquele momento eles ficaram balançando assim, caramba, se ele falou isso, é porque ele sabe do meu coração, então talvez eu não tenha 100% de certeza, fez com que o testemunho deles ficasse meio na dúvida, né? Naquele momento eles chegaram a duvidar de tudo aquilo que eles já haviam feito, de tudo aquilo que eles haviam visto, né? Então, eu achei bem interessante essa escritura, porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? E naquele momento todos eles perguntaram isso, sendo que Jesus Cristo já sabia quem era, né? Mas ainda assim ele resolveu falar isso no meio de todos eles. Eu acredito que ele queria justamente testá-los, né? Ver se eles negariam, né? Como Pedro fez, né? Não,
eu nunca irei te negar, né? E negou, né? Então, acredito que ele fez isso justamente para testá-los, né? Foi bem interessante essa parte. Muito bom, mas interessante, viu? Não tinha pensado nisso que você falou. Interessante que talvez o senhor queria testá-los e ver como, ajudar eles a fazer uma autoanálise, ver se de repente eles tinham algo que eles talvez precisavam melhorar, né? Interessante, muito bom. Pegando isso que você falou, Marcos, o que a gente consegue aprender aí sobre esconder as coisas do Senhor? Viver de uma forma onde a gente esconde as coisas dele. Achamos que escondemos as coisas dele. O que vocês acham sobre isso? Nós não podemos fazer isso, né? A gente se engana fazendo isso. E às vezes o inimigo, ele nos engana assim como ele enganou Judas, né? Judas, naquele momento, ele saiu e vendeu Salvador para aquelas moedas de prata, né? E hoje, talvez a gente não venda ele por moedas de prata, mas a gente vende ele por outras coisas, né? A partir do momento que a gente não coloca ele em primeiro lugar nas nossas vidas, a gente coloca as outras coisas como prioridade nas nossas vidas, a gente vende ele por muito menos. Então, isso é uma coisa que me fez refletir bastante, né? Sobre essa parte da história dele. Obrigado, Marcos. Interessante isso, né? Porque com isso que você falou, e a definição aqui, como é que a gente vende às vezes o Senhor, né? Ou como é que a gente trai o Senhor às vezes, né? A gente não precisa de uma moeda de prata. Quando a gente olha a definição de traição, basta não cumprir uma promessa. Quando a gente não cumpre nossas promessas, é uma forma de trair o Senhor. Quando a gente não cumpre compromissos com Ele, que assumimos com Ele, às vezes os nossos chamados, por exemplo, é um certo nível de trair a confiança dele. Quando a gente não vive um princípio do Evangelho, ou quando a gente tenta iludir outras pessoas ou nos iludir, né? Achando que o Senhor não vai ver. Não, Senhor, isso aqui o Senhor não está vendo. Não. Interessante como a Jaque falou, um local sagrado ali, e essa ocasião nos mostra isso, né? Essa característica do Senhor, ele sabe todas as coisas, não há nada que ele não saiba sobre nós. Por mais que a gente queira esconder, ocultar certas coisas de nossa vida, ele sabe. Não há nada que passe em oculto, né? Ou desapercebido por ele. Tem uma citação que, assim, e a gente pode pensar, poxa, quais são algumas coisas que talvez eu possa estar em oculto e que talvez possa estar quebrando, que eu possa estar quebrando uma promessa, um compromisso, um princípio, ou estar me iludindo, né? Deixa eu compartilhar uma citação do Alden Maxwell aqui com vocês, que ele nos dá uma sugestão disso, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir para Jaqueline ler para nós. Pode ler, Jaqueline? É o da Scott, tá? É do Richard J. Scott. Nossa. Então, talvez você esteja carregando um pesado fardo de mágoa por ofensas graves cometidas por outra pessoa contra você. Sua reação a essa ofensa pode ter distorcido sua compreensão, de modo que se sinta justificado em esperar que a pessoa peça perdão para que a dor seja eliminada. O Salvador não deixou margem para essa ideia quando ordenou: portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa seu irmão, suas ofensas está em condenação diante do Senhor.
pois nele permanece o pecado maior. Eu, o Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Não carregue mais consigo o fardo da ofensa. Peça sincero perdão à pessoa que o ofendeu, mesmo que você acredite que não fez nada de errado. Esse esforço certamente lhe trará paz e provavelmente começará a resolver graves mal-entendidos. Obrigado, já que, olha só, esse é um fardo, né? Talvez algo oculto, assim como talvez era um fardo para Judas ali, está com aquilo guardado, né? Que ele era o traidor, ele já tinha atentado contra a vida do Salvador, e era um fardo que ele carregava. Da mesma forma, a gente pode carregar esse tipo de fardo aqui, né? De mágoas, de ofensas, e como é que, de acordo com o que ele ensina aqui, como é que a gente se livra desse fardo? Se for o nosso caso, como a gente deve se livrar desse fardo aqui das ofensas? Você acha, Rafa, como é que a gente se livra desse fardo aí, de acordo com o que o Elder Scott ensinou? Como nos livrar desse fardo da ofensa e da mágoa? Uma coisa que eu gostei bastante que ele fala na citação é que, por mais que nós estejamos certos, né? Ainda assim, para a Uhum, gente se livrar de todo esse ressentimento, a gente precisa pedir perdão, né? isso. Porque isso não é o que normalmente acontece, né? A gente fica esperando a pessoa vir e se desculpar com a gente. E a gente não se importa se isso não aconteça hoje, nem amanhã, nem meses, nem anos, né? A gente fala, não, não vou falar com essa pessoa até essa pessoa vir pedir desculpa para mim. Eu sei que eu tô certo. Então, a gente sabe que não é assim que funcionam as coisas, né? A gente não pode escolher quem nós iremos perdoar. O Senhor, ele é bem claro nas escrituras em relação a isso. Ele pede que de nós é exigida, né? Não é pedida, é exigida que nós perdoemos uns aos outros. Então, não importa o que as pessoas fizeram contra nós, né? Ainda assim a gente precisa perdoar, porque isso faz parte dos mandamentos, né? Isso entra justamente no amar o próximo, né? Acredito que justamente a parte do perdoar é uma das partes mais complicadas do Evangelho, né? E tem coisas que as pessoas fazem contra nós, às vezes intencionalmente, ou às vezes não de forma intencional, mas ainda assim a gente precisa lembrar do maior exemplo de perdão, né? Que passou aqui na Terra. E seguir o exemplo de perdoar. É exigido, né, Marcos? E a gente, muito bom como você disse, né? Às vezes a gente quer achar que está certo, né? A gente não quer dar o braço a torcer, e como a gente está certo, a gente não vai pedir perdão, a gente não se desculpa, né? E não, quando estamos num mal entendido, numa contenda, não importa quem está certo ou quem está errado. O que importa é que o espírito de discórdia tem que sair. E que a gente tem que fazer a nossa parte, tem que pedir perdão, desculpa, né? Se desculpar. E como você falou, às vezes é algo muito difícil, né? Mas
a Escritura diz que o Senhor exige isso de nós. E como trair significa não cumprir uma promessa ou um compromisso, é um compromisso que a gente assumiu, perdoar as pessoas. Olha só. Então, quando a gente guarda o rancor, ressentimento, mágoa de alguém, de certa forma a gente está traindo ao Senhor. A gente pode se iludir achando que estamos sendo fiéis a Ele. Mas nós não podemos esconder dele esse sentimento. Eu queria perguntar para vocês se vocês se recordam de ter tido uma experiência onde que mesmo vocês achando não terem feito algo de errado, ainda assim foram humildes e foram lá e se desculparam para alguém, ou uma ocasião em que vocês tiveram que perdoar alguém e vocês conseguiram isso com a ajuda do Senhor. Queria que vocês tentassem se lembrar de uma ocasião em que vocês tiveram que perdoar ou pedir perdão a alguém com a ajuda do Senhor. Se lembrar de uma ocasião que vocês viveram esse princípio. Eu passei por uma situação bem complicada alguns anos atrás com meu pai. Assim que ele se divorciou da minha mãe, ele se tornou uma pessoa assim um pouco agressiva, né? E teve até questão judicial, medida protetiva, enfim. Eu acolhi a minha mãe e por isso ele ficou com muita raiva de mim. E nesse meio tempo eu engravidei da minha filha mais velha e ele praguejava a minha filha antes mesmo de nascer. Dizia que eu ia pagar por todos os meus pecados com as minhas filhas e tal, enfim. E foi por isso que a gente acabou se afastando. Mas eu sempre soube notícias dele. Aí até que uma vizinha falou que ele estava doente, que ele estava tendo problema a urinar, com sangue, enfim. E foi muito difícil para mim ir atrás dele depois de tudo que ele falou, principalmente da minha filha e da minha família, porque ele desejou muito mal pra gente. Mas eu fui atrás dele e pedi perdão. Eu tinha plena ciência de que eu não estava errada. E fazer aquilo para mim foi muito difícil, porque ele era o tipo de pessoa que queria que tu sentasse 1, 2 horas ouvindo um monte de coisas que tu estava errada, mesmo tu não estando. Então eu tive que me preparar psicologicamente e espiritualmente para não chegar na hora pedir perdão e quando ele abrir a boca eu dizer, mas eu não tô errada. Então eu cheguei, pedi perdão, escutei, né, tudo que ele tinha para falar, calada, mas eu não fiquei com rancor, com mágoa das coisas que ele falou, enfim, eu consegui perdoar ele. 1 ano depois ele veio a falecer e ele tem, né, 7 filhos e nenhum dos 7 foi atrás dele procurar ele por causa desse jeito que ele tinha. Eu fui a única. E se eu não tivesse ido atrás dele, como ele faleceu pouco tempo depois, meu pai poderia ter sido encontrado no quarto de kitnet morto e eu não teria tido a chance de pedir perdão e nem de conviver com ele naquele último ano de vida. E eu sou muito grata ao Pai Celestial por eu ter tido esse entendimento de procurar ele, porque se eu não tivesse procurado ele, eu estaria com um peso tão grande de não ter procurado meu pai e não ter ajudado ele no que eu pude, porque ele morreu praticamente nos meus braços, né? E eu fui a única filha a estar do lado dele, ninguém foi atrás dele. Todo mundo achou que ele ia se recuperar, que ele não ia morrer porque ele morreu de Covid, como ele nunca bebeu, nunca fumou, então todo mundo esperava assim, quando ele sair a gente conversa. Mas infelizmente não teve uma próxima vez, né? Não teve um encontro. E eu passei por essa situação que, ao mesmo tempo, foi muito triste, mas foi o que me fortaleceu. E eu sou grata ao Pai Celestial por essa situação que eu passei. E obrigado por compartilhar, Grazi, conosco, né? Eu estava te ouvindo falar e eu queria te perguntar, Grazi, como você acha que essa sua atitude ajudou o Salvador Jesus Cristo a curar o seu coração e o seu coração de seu pai da mágoa, do rancor?
Você acha que o Salvador pôde curar vocês por causa da sua atitude? Quando a gente não perdoa e guarda mágoa, automaticamente a gente fica doente. A gente, é aquela história, né? Que a gente toma veneno achando que o outro que vai morrer. Então, quando eu perdoei ele, e ele pôde também me perdoar, a gente se curou porque a gente tirou aquele sentimento ruim de dentro da gente. Porque a mágoa, o ódio, o rancor, eles são uma doença que vão te matando aos poucos. Às vezes a gente acha que não, mas é. Então, o Salvador, ele pôde me salvar porque eu permiti, porque ele não faz nada sem que a gente permita, né? Porque eu permiti não deixar esse sentimento me adoecer. Então, a gente se perdoando mutuamente, o Salvador nos salvou, né? Porque não foi do jeito que eu quis, né? Tipo, ele não foi batizado em vida, nem nada, mas eu pude fazer as ordenanças para ele, meu marido fez. Mas antes dele falecer, ele chegou a frequentar a igreja e se mostrou muito interessado em participar. Mas, infelizmente, não deu. Mas ele pôde ver a minha mudança, ele pôde ver que eu era uma outra pessoa, ele pôde ver que eu estava no lugar verdadeiro. Então, o fato de eu perdoar ele também mostrou para ele o que é o verdadeiro amor de Cristo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito difícil. Eu vindo à aula, eu só me lembrei dele, né? Porque a gente era tipo aquele ditado, dor bicuda não se beija, a gente vivia se matando. E quando eu era adolescente, eu dizia para minha mãe que eu odiava meu pai, porque ele era uma pessoa muito, muito complicada. Então, quando ele faleceu, eu disse para minha mãe que eu não acreditava que um dia eu disse que eu odiava meu pai e que eu não queria ter pai. Então, eu mudei muito depois que eu conheci o Evangelho. Não sou perfeita, né? Mas ele pôde ver essa mudança, ele pôde ver essa diferença e pôde compartilhar um pouco também dela. Puxa, Grazi, obrigado por compartilhar conosco. Como eu gostei, você falou que o rancor, a raiva, né? Esses sentimentos envenenam nossa alma, né? E não importa qual grau seja. E como o Jefferson falou no início da aula, e citou a escritura de Isaías, que possamos lembrar na Páscoa e sempre que pelas pisaduras de Cristo nós podemos ser sarados, né? Sara, ele nos cura, não só da morte, por meio da ressurreição, mas ele nos cura desses assuntos de ressentimentos que possam estar em nosso coração. E hoje em dia, como você falou, Grazi, nós somos falhos, né? Nós somos imperfeitos em nossas relações, né? Nos nossos relacionamentos familiares, né? Na igreja, na faculdade, no trabalho. Então é comum a gente ter algum desentendimento ali, né? Com alguém às vezes, mas o mais importante é qual vai ser a nossa atitude, né? Em relação a isso. Inclusive, o presidente Nelson falou muito sobre isso na última conferência geral, que o Senhor precisa de pacificadores. E na mensagem de Páscoa, ele falou sobre perdão, né? A mensagem de Páscoa do profeta foi sobre perdão. Ele nos convidou a perdoar. Eu queria até compartilhar essa mensagem com vocês, relembrar. Sei que vocês já assistiram, mas queria compartilhar com vocês para a gente relembrar novamente. E depois, se alguém quiser fazer algum comentário, a gente pode comentar algum ponto que chamou sua atenção aí nesse convite do profeta, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Ao nos aproximarmos da Páscoa, meus pensamentos permanecem em um dos últimos momentos do ministério mortal do Salvador. Enquanto era crucificado na cruz do Calvário, o Redentor de toda a humanidade proferiu estas palavras atemporais: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como foi possível, em seu momento de agonia excruciante, Jesus Cristo pedir a seu Pai que perdoasse seus atormentadores? E ainda assim, na cruz, Jesus fez exatamente isso. Ele praticou o que havia pregado.
Ele nos ensinou a amar nossos inimigos, a fazer o bem aos que nos odeiam e até a orar por aqueles que nos maltratam. Sei por experiência própria que o perdão abençoa tanto aquele que perdoa quanto o que é perdoado. 3 dos filhos de Ruth e Jimmy Hatfield sofriam de uma doença cardíaca congênita. Eles buscaram minha ajuda como cirurgião cardíaco para as 2 filhas, Laura Ann e Gaylene. Senti-me arrasado quando as 2 meninas faleceram depois que as operei. A Ruth e o Jimmy ficaram arrasados e eles me culparam. Por quase 6 décadas, senti-me atormentado por essa situação. Eu lamentava o sofrimento dos Hatfield e tentei contatá-los várias vezes, mas sem sucesso. Há alguns anos tentei falar com eles novamente. Para meu consolo, dessa vez, eles aceitaram se encontrar comigo. De joelhos, abri meu coração a eles. O Espírito do Senhor prevaleceu. Eles me perdoaram. E aquele mostrou ser um momento decisivo na vida deles e na minha. Estimo a amizade que agora tenho com os Hatfield. Imaginem a coragem e humildade deles. Estavam dispostos a esquecer velhos ressentimentos. O espírito de perdão os libertou dos fardos que carregaram por quase 60 anos. Não é nada fácil perdoar aqueles que nos decepcionaram, magoaram, enganaram ou que nos caluniaram. Contudo, não perdoar o próximo é um veneno para nós. O rancor nos sobrecarrega, desentendimentos raivosos nos separam. A animosidade e o ódio podem dividir famílias. Contudo, o conselho do Salvador é claro: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Perdoar não significa aceitar comportamentos pecaminosos ou criminosos e, sem dúvida, não significa que aceitamos permanecer em situações abusivas. Mas, quando escolhemos perdoar os outros, permitimos que o Senhor remova o veneno de nossa alma. Permitimos que Ele cure e abrande nosso coração, para que vejamos o próximo, especialmente aqueles que nos feriram, como filhos de Deus e como nossos irmãos e irmãs. Na Páscoa, nós nos alegramos na ressurreição de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é a personificação do perdão. Queridos amigos, eu os convido a ponderar, em espírito de oração, se há alguém a quem vocês devem perdoar. Poderiam se libertar de um rancor que possam estar abrigando? Não consigo imaginar maneira mais adequada de honrarmos o Senhor Jesus Cristo nesta Páscoa. Prometo que, ao perdoarem, o Salvador os aliviará da raiva, do ressentimento e da dor. O Príncipe da Paz lhes trará paz. Jesus Cristo ressuscitou. Ele os ama e, graças a Ele, vocês podem vivenciar a alegria e o milagre do perdão. Quem gostaria de compartilhar algo aí que foi significativo para você nessa mensagem do profeta, nessa experiência, no exemplo dele, no convite que ele nos fez? Marcos? Presidente, esse vídeo eu gosto muito dele, porque ele me faz lembrar que naquele momento na cruz, Jesus Cristo, ele poderia estar pensando em todas as outras coisas, mas naquele momento ele pensou somente naquelas pessoas. Ele pensou no que o Pai Celestial poderia fazer com elas, né?
por elas estarem fazendo aquilo com ele. E naquele momento, novamente, ele não pensou em si, ele pensou em nós, né? Ele pensou na salvação de cada uma daquelas pessoas e pediu que o Pai Celestial pudesse as perdoar. Eu gosto muito dessa parte, porque nem naquele momento em que ele tinha todos os motivos para ignorar, ainda assim ele pensou naquelas pessoas. E eu gosto muito da parte em que o presidente Nelson ele fala justamente que ele pode nos dar paz, né? Aquelas pessoas ficaram carregando aquele fardo por 60 anos, né? Aquele remorso, aquele rancor. E eu lembro de um discurso, quando eu era bem novo, que uma irmã, ela falou que quando nós guardamos esses ressentimentos dentro de nós, é como se todos os dias a gente tomasse uma dose de veneno. E isso vai nos matando aos poucos, espiritualmente, né? E o presidente Nelson, ele falou sobre isso, né? Que o perdão, ele traz a cura, né? Afasta todo esse veneno, todas essas coisas ruins. E traz paz, que é aquilo que nós mais almejamos, né? Num mundo tão conturbado, tão complicado, a paz é o que nós mais buscamos, né? Com certeza, meu amigo Marcos. Nós precisamos de paz e de ser curados, né? E que exemplo, né? Que você citou, o presidente Nelson citou. O Salvador ele tinha todos os motivos para estar magoado, ofendido com aqueles guardas que estavam ferindo ele deliberadamente, de propósito, né? E ainda assim ele orou por eles, né? O Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E lição para nós, né? Quando alguém deliberadamente ou não ofender, nos magoar, né? Lição é para nós, né? De perdão. Muito bom, obrigado, Marcos. Que possamos ponderar nesse convite do profeta. Será que em alguma parte do nosso coração tem algo guardado lá, algo ruim guardado sobre alguém, sobre alguma pessoa? Se tiver, que possamos buscar o Senhor para que Ele cure o nosso coração. Como os apóstolos perguntaram para o Salvador, a gente pode se perguntar: porventura sou eu, Senhor? Sou eu que estou guardando algo contra o meu irmão, que eu preciso me libertar? Tem dois pensamentos que eu gostaria de compartilhar ainda lá em Mateus 26, nos versículos 26 e 28, porque logo depois, essa conversa que o Senhor tem com os seus apóstolos, acontece algo muito importante, nos versículos 26 e 28. Pode ler, Alessandra, para nós? Sim. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. Abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-o a eles, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Obrigado, Alessandra. Que momento, que ocasião nas nossas vidas, de acordo com esses versículos, a gente poderia se fazer essa análise, se tem algo guardado no nosso coração contra alguém, e podemos nos perguntar: porventura sou eu, Senhor? Você consegue ver algum momento importante que podemos fazer essa autoavaliação, de acordo com esses versículos?
creio que ao partilharmos o sacramento é um momento muito sagrado, né? Podemos dizer o mais sagrado da nossa semana. É um momento que nós podemos buscar estar em comunhão com o Senhor. Então, quanto mais perto nós buscamos estar do Senhor, eu ouvi isso uma vez, mais a gente vai conseguir enxergar nossas falhas, nossos defeitos. Porque a gente está indo para perto da luz, a gente está enxergando mais. Então, creio que no momento do sacramento a gente pode ver o que pode estar lá bem profundo da nossa alma que ainda precisamos resolver. Que coisa boa, Alessandra. É um momento tão importante que a gente pode usar cada semana para nos perguntar, porventura sou eu, Senhor? E pelo Espírito, como você disse, receber revelação para talvez identificar algo ruim que está em nosso coração sobre alguém, um ressentimento, algum mal entendido que o Senhor pode nos mostrar e que podemos pedir ajuda dele para nos livrar desse sentimento, né? Para sermos livres desse sentimento. Então, um convite para nós, além de a gente de ponderarmos no convite do presidente Nelson, de ponderar se precisamos, se abrigamos em nosso coração algum ressentimento por alguém, meu convite é que a gente possa usar o sacramento para ponderar sobre isso todas as semanas e nos perguntar, porventura sou eu, Senhor? Sou eu que estou guardando alguma mágoa, algum ressentimento de alguém? E se for, me ajuda, Senhor, me ajuda a me libertar disso, né? Obrigado, Alessandra. E o último pensamento que eu queria compartilhar ainda nas primeiras horas da sexta-feira, dessa sexta-feira que foi uma das sextas-feiras mais tristes ou sombrias da história do mundo, aqui nos versículos 37, 38, o Senhor diz que ele começou a entristecer-se e angustiar-se muito. E então lhes disse, a minha alma está cheia de trai e velai comigo. E eu penso que esse é o tipo de sentimento e tão triste que o Senhor passou, tão doloroso que ele passou, por toda vez que a gente guarda esses sentimentos, essas mágoas, esses ressentimentos, esses maus sentimentos no coração por alguém, quando provamos esse veneno, foi isso que fez o Senhor se angustiar tanto naquela noite, de ele ficar triste até a morte. E eu penso que nenhum de nós que somos seus discípulos gostaria de ser o motivo do Senhor ter esse tipo de sentimento, ter tido esse tipo de sentimento. E por mais dura e dolorosa que foi essa sexta-feira, por mais difícil que seja, é uma lição para nós de que o domingo veio para o Salvador. Porque no domingo, o anjo declarou a Maria, por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Ele levantou-se da morte. E ressuscitar não significa só levantar-se da morte, mas significa levantar e se erguer do pecado, do orgulho, veneno do rancor, de não perdoar. E oro para que possamos ressurgir sempre que necessário. Que não só nessa Páscoa, mas a cada dia possamos nos perguntar, porventura sou eu, Senhor? E se for, que possamos nos arrepender, seguir o conselho do profeta, que possamos perdoar e não guardar esses sentimentos que não são bons para nós no coração. Desse jeito nós seremos o tipo de discípulos que ele espera que sejamos. Nós seremos seus discípulos. E ele disse, se me amais, guardai meus mandamentos. Sei que Cristo vive,
que ele ressuscitou. Ele está vivo hoje. Ele guia essa igreja. E está muito perto dele voltar. E possamos nos preparar para encontrarmos com ele. Eu queria compartilhar esse meu testemunho com vocês, essa aula, e agradecer por sua participação e por você estar aqui. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, meus amigos. Para encerrar, eu gostaria de convidar Jaqueline. Poderia orar para nós? Sim. Obrigado, Jaque. Obrigado, amigos, pela participação de vocês. Boa noite e boa semana. Até a próxima aula. Até boa noite, presidente. Amigo.